Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal de vlogs. E hoje eu me sentei aqui para compartilhar com vocês como foi que eu consegui engravidar do meu primeiro filho, Joaquim. Para você que não conhece ainda a minha história, eu fui tentante por 7 anos, sendo que 5 desses anos, né, que eu vou falar, os 5 primeiros anos, foram os anos nebulosos, os anos de trevas, os anos mais difíceis da minha vida. E nos 2 últimos anos, eu realmente consegui respirar. Sabe quando você tá afogando e aí você consegue vir no alto e tomar aquele fôlego? Finalmente eu consegui, e nesses 2 últimos anos já foram os anos um pouco mais leves, né, devido a tantos aprendizados que eu acabei aprendendo na marra, né, mas que não precisa ser assim com você. Se você estiver aí assistindo, você estiver vivendo esse período, ou se você conhece alguém que está vivenciando isso, não sai desse vídeo porque tem muita coisa que eu te garanto que você não ouviu ainda em lugar nenhum, e eu vou te contar aqui no meu testemunho de como foi que eu engravidei mesmo sendo infértil. Eu me casei com 21 anos, bem novinha, né? E desde que eu me entendo por gente, eu sempre sonhei em ser mãe. Minha mãe tem 4 filhos, eu sou a filha mais velha desses 4 filhos. E eu via o cuidado e a dedicação da minha mãe conosco. E tudo que eu queria pra mim era ver a minha casa cheia de pirralho. E graças a Deus encontrei um marido que eu namorei com ele por 1 ano e 9 meses. A nossa história também é uma linda história. E eu vou contar um pouco mais da nossa história aqui pra você. Então fica de olho aqui nos vídeos pra você entender um pouco mais da nossa história. Mas o fato é que nós já nos casamos com essa ideia da gravidez. Eu não usava nenhum tipo de preservativo, não usava nenhum tipo de anticoncepcional, porque eu imaginava que assim que eu fosse lá pra lua de mel e tivesse momentos com meu marido, eu ficaria grávida. Até porque a gente tinha uma ideia de que toda a nossa vida estava sendo assim já planejada, com a ideia dos filhos chegando. E eu queria muito ser mãe nova, então eu tinha aquela ideia de que eu vou engravidar com 22 anos e vai ser tudo lindo, maravilhoso. Só que não foi assim que aconteceu. O que aconteceu foi que ao passar dos anos, né, com o passar do tempo, eu fui percebendo que essa gravidez não acontecia. Desculpa aí, gente, barulho, é porque tá uma chuva torrencial caindo lá fora, mas foca aqui em mim, porque tem muita coisa legal pra contar pra vocês e que eu tenho certeza que vocês vão amar, algumas vão se identificar bastante. Mas o que aconteceu então foi que, como essa gravidez não estava acontecendo, eu acabei pesquisando, né? A gente joga no Google, saúde, filho, Joaquim tá ali, e a gente acaba jogando no Google pra saber, né, o que é que tá acontecendo, como, né, eu posso fazer alguma coisa pra me ajudar, pra acelerar esse processo. E eu encontrei os grupos de tentantes, né, do Facebook na época, e também no YouTube, que foi, por sinal, quando eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, lá no meu antigo canal. E aí, gente, nesses grupos eu comecei a aprender algumas coisas, inclusive sobre exames que precisariam ser feitos, né? Diagnósticos que poderiam ser dados a mim, né, bastante cedo, né? Precocemente, se eu tivesse buscado esses médicos, né, ou esses exames. Só que aqui na minha cidade, moro em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, aqui o sistema de saúde é bastante precário em relação, né, no quesito ou no que se diz a infertilidade. A gente vai perceber que os médicos aqui parecem que não têm muito interesse em aprender mais sobre essa área, ou acham que nós somos rurais o suficiente, né, não tendo preconceito de maneira nenhuma com as pessoas rurais, mas infelizmente muitos profissionais têm a ideia de que por a pessoa ser rural, por morar mais no interior, ela não tem acesso à informação, então qualquer coisa que coloca a goela abaixo a pessoa vai aceitando. Tendo em vista tudo isso, eu rodei por inúmeros médicos e nenhum me deu um diagnóstico preciso. Até que eu decidi, depois de tentar praticamente 1 ano ou 1 ano e meio mais ou menos, eu não lembro ao certo a data, né, o tempo correto, mas eu sei que depois de estar exausta de todo mês, né, fazer tudo certinho e ver o negativo ali no teste de gravidez, que era extremamente desmotivador, eu decidi mudar, né, eu decidi procurar realmente um médico e buscar ajuda. E no primeiro médico que eu fui, e aí eu já fui com indicação mesmo, para saber sobre
meu ciclo, né? Se eu tinha um ciclo ovulatório, né, saudável o suficiente para poder engravidar. Eu fui buscar saber se eu tinha algum tipo de síndrome, porque até então eu estava percebendo pelos meus sintomas, né, que eu observava ao ver mensagens no grupo de tentante onde eu fazia parte, em que eu fazia parte, que tinha alguma coisa errada ali, mas eu não sabia ao certo o que era. E já de cara eu fui diagnosticada com síndrome de ovários policísticos. O que é essa síndrome, né? Ela é chamada de SOP, né, encurtadamente, mas essa síndrome ela não é nada curta, ela causa muitos distúrbios no organismo feminino por causa do aumento da testosterona e de vários outros fatores que fazem com que a mulher possa, né, produzir muitos pelos, excesso de pelo no rosto, excesso de acne, possa ter algumas dificuldades intestinais, que essa mulher ela tenha microcistos, né, nos ovários e que esses microcistos também atrapalhem a ovulação. A gente sabe que sem ovular é muito difícil engravidar, praticamente impossível, e eu estava dessa forma. Depois que eu recebi o meu diagnóstico, eu fui ficando cada vez mais ansiosa. E aí que meus ciclos ficavam mais longos, né? O meu ciclo que tinha na época 30, 32 dias, passaram a ter 35, 40 dias e às vezes 60 dias. Até que eu, depois de tanto lutar e remar com esse médico, descobri que ele não tinha nenhum interesse em realmente me ajudar a resolver o meu problema de fato. Fui para outro profissional. Quando eu cheguei no outro profissional, esse é um erro que muitas de nós cometemos, né, quando tentamos engravidar, e eu também cometi, porque a gente vai em busca de alguém que resolva o nosso problema. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa de ferramentas para que a gente consiga resolvê-lo, dissolvê-lo, né? Mas os médicos não têm como, por eles, resolverem o problema. Por exemplo, principalmente em fatores como síndrome de ovários policísticos, né, que está muito ligado à alimentação da mulher, à forma como ela escolhe, né, desenvolver os seus hábitos, e naquela época eu não sabia disso. Então eu continuei indo, procurando médicos que fossem resolver a minha situação, e no segundo profissional não foi diferente. Quebrei minha cara pela segunda vez, porque eu acabei descobrindo que além de ter síndrome de ovários policísticos, eu tinha suspeita de endometriose por conta de uma histerosalpingografia que eu fiz, foi um exame das trompas, que detectou uma trompa obstruída, né, uma trompa praticamente fechada, né, na época. Inclusive eu senti muita dor para fazer o exame, porque tanto em contraste quanto, né, ali o que tinha que passar, enfim, não passou. Foi um momento bastante traumático, e eu vou trazer esses assuntos pra vocês mais detalhadamente, tá, ao longo dos vídeos aqui no canal. Então se você quer saber dessa história bem detalhadinha, se inscreve aqui, porque vez ou outra eu vou gravar vídeos específicos falando sobre essa trajetória. Mas, nesse resumão de tudo que aconteceu, eu quero dizer pra vocês que depois de ser diagnosticada com síndrome de ovários policísticos, trompa obstruída e uma suspeita de endometriose, porque no caso eu precisaria de um diagnóstico mais preciso, fazendo uma tomografia, que naquela época não estava ao meu alcance fazer. Então isso acontecia muito também aqui na cidade. Além da falta, né, ausência de informação, o recurso era pouco para a maioria das pessoas que precisavam fazer um tratamento mais aprofundado, né, um tratamento mais invasivo, e eu não podia. Então foi aí que eu decidi fazer um convênio, né, um plano de saúde, e aí eu passei pela clínica aqui chamada Clínica da Infertilidade, né, especializada em fertilidade. E foi aí que meu marido teve os exames dele pedidos pela primeira vez, que foi um espermograma, né, e depois o espermograma com Doppler, para detectar se ele tinha alguma disfunção, né, nos espermatozoides, e se ele tivesse alguma disfunção, se essa disfunção estaria sendo causada por algum distúrbio hormonal, por algum fator qualquer, ou por varicocele, que no caso do meu marido deu baixa quantidade, qualidade e motilidade de espermatozoides, que foram interpretadas pelos médicos como uma causa natural. Isso quer dizer que o próprio organismo dele não produzia bons espermatozoides, mesmo ele não tendo nenhum tipo de vaso, varicocele, nenhuma obstrução ali no canal, tá bom? E aí, gente, com esse diagnóstico, o médico especialista em reprodução assistida aqui da cidade, ele detectou que nós dois juntos tínhamos 1% de chance de gravidez natural. Quando a gente descobriu isso, eu tinha aproximadamente uns 3 ou 4 anos tentando engravidar. Então, gente, foi assim,
um luto na minha vida, foi uma fase escura, muito difícil, porque vocês imaginem, a pessoa tá planejando, né, sonhando com a maternidade, na nossa vida, no nosso contexto diário, na nossa rotina, essa criança já estava inserida mesmo antes dela existir, então todos os planos que fazíamos, essa criança era inserida, né, e se o bebê nascer, então eu fazia atividade física e ao mesmo tempo eu me preocupava se eu estiver grávida e prejudicar de alguma forma o meu bebê, ou se eu adquirir esse hábito na época. Foi a época da febre do chá de hibisco, para inúmeras coisas boas no organismo, eu falava, não posso tomar, porque ele vai prejudicar a fertilidade, e canela, e não sei o que. Então, era uma criança que já estava inserida no nosso contexto de vida, mesmo antes de nós engravidarmos, né? Eu me lembro que numa loja aqui da cidade, né, de departamento infantil, eu amava essa loja e a gente separou um dinheirinho pra gente comprar naquela semana um bercinho. E a gente viu um bercinho safari, era a coisa mais linda. Tinha uma girafa, os macaquinhos, o elefante, assim, coisa linda, linda, linda. Desses bercinhos móveis, né, que você leva pra todo lugar. E eu e o Duayan sempre gostamos muito de passear pra lá e pra cá, fazer as nossas coisas. E a gente sempre pensava em inserir as crianças dentro desse contexto. Foi quando a gente descobriu que não seria possível naquela semana fazer o tratamento que a gente estava proposto, né, para fazer. A médica, ela me sugeriu fazer uma... Como eu posso dizer? Eu não me lembro... Não, peraí. Não é a reprodução assistida, não. Era uma... coito programado, tá? Então ela me pediu que eu fizesse um exame de acompanhamento da ovulação, e aí nesse acompanhamento da ovulação ela teoricamente veria o dia propício que eu estava ovulando, depois de me estimular bastante com medicamentos, porque como eu disse, eu não ovulava, né? E aí, gente, depois disso tudo, eu percebi que não ia dar certo, porque a médica foi pro Rio de Janeiro justamente no dia que eu precisava fazer, né, a colocação ali dos espermatozoides, no caso em casa mesmo, namorando, né, no dia propício. Ela não podia assistir a gente, então assim, quebrou toda uma expectativa que a gente tinha. Essa foi a minha primeira frustração, e aí já começou um luto muito maior, porque mesmo depois de haver recebido um diagnóstico negativo de que teríamos 1% de chance de gravidez natural, a gente começou a descobrir que até mesmo com tratamento não seria uma trajetória fácil. E aí nós partimos para o passo 2, que eu comecei a pesquisar muito sobre a possibilidade de fazermos uma fertilização in vitro. Na época, nós não tínhamos nenhum centavo para fazer fertilização in vitro, já era um tratamento extremamente caro, mas era a nossa indicação. Tendo em vista que, depois de vários exames terem sido feitos, graças a Deus fizemos o cariótipo da banda G, que é um exame muito importante, mas não deu nenhuma deficiência, né? Dentro do cariótipo e tudo, que é um exame estrutural que eles fazem, né, para ver se na célula existe algum tipo de cromossomo ou algum tipo de alguma coisa errada, né, ali no cromossomo, que possa fazer com que talvez nasça, né, uma criança problemática, ou que eu tenha uma gravidez problemática, e graças a Deus deu tudo certo. Porém, os médicos detectaram que até mesmo para fazer uma inseminação artificial, os espermatozoides não tinham vida suficiente, porque eles eram muito lentos e a quantidade era muito pequena. E os que tinham, ainda tinham deficiência, assim, né? Eles eram todo bagunçado. Um não tinha cauda, outra cabeça era esquisita, outro tinha duas cabeças. Então, isso não implicaria no bebê em si. Depois de estudar e aprender, eu vi que não implicaria, mas ao mesmo tempo demoraria cada vez mais, e o tratamento que a gente estava fazendo de forma assistida em consultório já estava sendo um tratamento bastante caro pra gente, né? Então partimos para essa ideia de fazer a inseminação artificial, fertilização in vitro, desculpa, sendo que nós faríamos em uma cidade próxima nossa aqui, porque a ideia era fazermos um convênio que fosse abrangente a todo o estado do Rio de Janeiro, para que a gente conseguisse ir para essa cidade próxima, e ali eu seria doadora de óvulos, e o meu marido, mesmo tendo poucos espermatozoides, os poucos que tinham, eles iriam fazer ali uma seleção para dividi-los entre nós e um outro casal, que no caso seriam pais de acordo, né, seriam pais por
doação nossa. Então eu doaria o meu material, meu marido doaria o material dele e assim nós dividiríamos as medicações. Nós já estávamos muito cansados de tentar, nós já estávamos muito cansados de tudo e a gente se propôs sim a passar por isso, a fazer esse tipo de tratamento para que a gente fosse beneficiado, bem como o outro casal, e dividíssemos a medicação. No caso, o tratamento ficaria metade, e o hospital, tudo, o plano de saúde cobriria, né? Então, ficou um orçamento mais reduzido, porém, mesmo assim, ainda não cabia no nosso orçamento, mas pela fé, eu fiz o plano de saúde, né, que a gente chama aqui, que vocês falam na maioria das vezes convênio, e o rapaz foi lá na minha empresa, na época eu tinha uma empresa, então eu trabalhava ali, ele foi lá, eu assinei todas as documentações, o Dwayne assinou todas as documentações, e assim que eu assinei as documentações, eu já liguei no site do hospital e já marquei com o médico a primeira consulta, porque eu sabia que demoraria por ele ser um médico muito requisitado e proporcionar aos casais fazerem esse tipo de exame, né, esse tipo de tratamento. E quando eu marquei com ele, eu fui super empolgada, porque o rapaz que fez, né, a vigência do meu contrato com o convênio, ele me garantiu que eu não precisaria levar o meu cartão. Ele falou, fica tranquila, porque assim que estiver tudo pronto, eu vou mandar para você a documentação protocolada e você vai poder chegar até o médico e explicar para ele que você pode fazer tudo certinho, tá aqui os seus dados, a numeração do seu cartão, a mesma coisa, você só não vai ter o cartão em mãos porque ele demora um pouquinho mais pra chegar. E gente, pensem numa injeção de ânimo. Minha expectativa foi assim, ó, lá em cima, pras nuvens, meu coração se encheu de alegria, porém, em nada disso, em nenhuma dessas coisas, eu dobrei os meus joelhos e eu perguntei pra Deus se essa era a vontade dele pra minha vida. Eu apenas ia vendo tudo isso como uma ação de Deus. Eu falava, poxa, Deus tá abrindo a porta, vamos entrar, Deus tá abrindo essa porta, vamos entrar. E eu ia entrando de porta em porta e as decepções vinham vindo, né, até que veio a maior de todas. Porque quando eu estava já com malas arrumadas, tudo organizado para fazer, né, a primeira consulta, e a expectativa era grande, porque além de fazer a primeira consulta, eu ia conhecer uma cidade que eu ainda não conhecia, nós íamos aproveitar para fazer uma viagem de casal, porque todo o nosso relacionamento já estava muito desgastado com todo esse processo de tentar engravidar. Eu recebo uma ligação. E o rapaz que foi lá e protocolou tudo, né, a nossa documentação, ele falou assim, eu não posso falar com você por telefone, eu preciso ir até aí a empresa, que horário que vocês estão disponíveis, eu vou ir conversar com vocês. E ele foi até nós. Quando ele chegou até lá, eu já sabia que algo não muito bom tinha acontecido, mas eu nunca imaginava que o que aconteceu teria acontecido. Ele virou pra mim e falou, senhora, eu sei que vocês começaram essa ideia porque vocês querem fazer o tratamento, seu esposo conversou bastante comigo, né, e do Dwayne do meu lado, ouvindo tudo e tal. E ele falou assim, mas eu não sei o que aconteceu, eu sinto em te dizer que eu vou devolver as parcelas que você pagou do convênio, que na verdade acho que eram 2 ou 3, porque era coisa de 30 dias, de 60 dias ou 90 dias, gente. Demorou, não era do dia pra noite não, demorou pra caramba. Mas ele falou, não sei o que houve, mas os dados da senhora sumiram do sistema do convênio. Eu procuro os dados, eu coloco o nome da senhora, o CPF, tudo, e absolutamente nada aparece pra mim. Gente, eu fiquei muda diante daquele homem, eu não sabia o que falar, eu não sabia como me comportar, eu não sabia como agir, eu só sabia chorar. E foi a primeira vez que eu realmente caí em mim, saúde, meu filho, de que algo assim muito difícil estava por vir e que essa gravidez seria uma coisa muito difícil de acontecer na minha vida. Eu já sabia que era difícil devido aos diagnósticos que eu recebi de exames, eu já sabia que não seria fácil devido a tantas tentativas e negativos, mas eu nunca tinha visto a névoa, eu nunca tinha visto a nuvem negra na minha cara, como eu vi naquele dia, a porta fechada, o não de Deus de uma forma tão clara, caindo no meu colo e meu mundo desabando de uma forma como eu nunca tinha visto antes. Eu entrei num luto, gente, numa tristeza tão grande, eu não queria comer, eu não queria fazer nada, eu não queria agir, eu não queria fazer absolutamente nada. Foi aí que eu decidi que eu precisava lutar por mim, pela minha vida, eu precisava lutar pelas minhas emoções que estavam completamente abaladas, eu precisava lutar pelo meu marido, porque o meu casamento já estava totalmente abalado, porque pensem, um casal vivendo
há tantos anos, né, ali naquele momento, há 5 anos, só em função de tentar engravidar, a vida desse casal vira uma coisa que só o casal que vivencia isso sabe. Então a nossa vida começou a se tornar uma vida muito pesada, sabe? A gente começou a viver um relacionamento muito truncado, onde tudo que a gente falava era motivo pra ou chorar, ou ficar triste, ou se magoar. E aí, gente, eu tomei a decisão de literalmente entregar nas mãos de Deus. Foi a primeira vez que eu fiz o que Provérbios fala: ponha Deus em seus planos e eles darão certo. Eu falei: Deus, não tá dando certo da forma como eu quero. Eu tentei de tudo, eu fiz absolutamente tudo o que eu podia fazer e a porta se fechou. E o Senhor falou não pra mim. Então, tudo bem, eu aceito o seu não e eu vou seguir a minha vida. Só que nessa de seguir a minha vida, eu falei: eu vou mudar o funcionamento do meu corpo através dos meus hábitos. E foi aí que eu adquiri hábitos saudáveis que mudaram a realidade do meu corpo, do funcionamento do meu corpo. Eu mudei totalmente esses hábitos, eu decidi parar por completo de me alimentar de alguns alimentos, eu decidi inserir de forma mais assertiva e proposital alguns alimentos na minha alimentação, eu decidi focar em outras coisas, em outros projetos, em outros planos, eu decidi cuidar do meu casamento, cuidar de mim, eu emagreci muito, eu mudei a realidade de quem eu era, eu me tornei literalmente outra pessoa, porque eu perdi em torno de 30 e poucos quilos, eu não lembro ao certo, porque tem bastante tempo isso. Então assim, eu perdi 30 e poucos quilos, mas a verdade é que eu comecei a ver a minha vida fluindo, a minha vida voltando a andar, voltando a funcionar. E foram 2 anos até que eu decidi fazer na verdade foi 1 ano. 1 ano eu fazendo de tudo que eu podia, cuidando de mim. E eu senti no meu coração o desejo, primeiro, de fazer um propósito com Deus. Eu fiz um propósito, entreguei uma coisa pra Deus que eu gostava muito e que eu vou fazer um vídeo só falando sobre propósito. Mas eu falei: Deus, eu amo isso, mas eu amo mais o Senhor. Isso tá me roubando até o tempo de estar com o Senhor, porque eu tô amando isso mais do que o Senhor. Então eu te entrego. Entreguei a Deus. Foi assim, uma circunstância assim muito linda, porque Deus falou muito forte ao meu coração sobre entregar aquilo ali. E eu entreguei. E aí eu comecei a voltar os meus olhos novamente para Deus, a ver a beleza da minha vida, a ver a beleza das coisas que eu precisava ver. Comecei a me empenhar, já até falei em um vídeo aqui, o quanto eu comecei a me empenhar em cuidar de outras pessoas e não cuidar apenas de mim. Isso tá num vlog que eu gravei, pode ir lá na playlist de vlogs assistir. E aí, gente, eu sei que eu comecei a ver a minha vida voltando a funcionar. Até que um belo dia eu estava numa reunião e eu tive um comportamento muito suspeito naquela reunião. Eu fiquei nervosa, era uma reunião na igreja e vocês sabem, né, vocês que frequentam a igreja, quando tem reunião de liderança, os líderes, ó, eles puxam mesmo a orelha e naquela ocasião não estavam puxando a minha orelha. Mas eu tinha um trauma e eu também quero gravar um vídeo falando sobre esse trauma, um trauma muito grande gerado na minha infância por um susto que eu levei. E aí naquele momento eu precisei ser liberta daquele trauma, sabe, em que eu passei. E aí eu chorei, coloquei aquele sentimento ruim pra fora, mas eu percebi o quanto eu estava desequilibrada emocionalmente. Mas eu achei que tudo aquilo fosse em função do trauma. Porém, no final da reunião, eu falei pro meu marido assim: olha, poxa, a pessoa não pode ser liberta, né? Não é que eu fiquei, gente, endemoniada, nada disso não, só chorava muito. Mas eu percebi que o líder ficou meio assustado. Eu falei: amor, você viu como o líder me olhava e tal? E eu acho que ele imaginou, todo mundo te olhava que você estava completamente fora de si. Mas eu pensei: não é certo isso, porque a pessoa que lidera, ela também tem seus momentos. Eu precisava desabafar ali e tal. Falei mal do líder, fui chateada pra casa. E aí comi uns biscoitinhos de pimenta, aqueles biscoitinhos não me fizeram bem, me deu uma azia, um negocinho estranho no organismo. Eu falei assim: cara, eu tô estranha, esse negócio não tá legal, isso tá muito estranho. E aí fui pra casa, comprei um teste de gravidez, guardei o teste de gravidez e não fiz. No final de semana, teve uma conferência aqui na cidade, o nome da conferência era Tudo ou Nada. Pra entrar na conferência, a gente recebia aquela pulseirinha, né, de identificação e um número, uma numeração. Cada um tinha o seu número. Eu coloquei o meu número, feliz e contente, bem garota, e fui me sentar no meu lugar. O meu marido tava tocando bateria no dia e aí, no final, teve um sorteio lindo e maravilhoso, e porque cargas d'água, eu não sei, o Senhor escolheu a mim para ganhar, né, qual numeração, ou um sorteio de gestante ou bebê.
Quando anunciou lá na frente o meu número e que me chamou pelo meu nome e que falou que era um sorteio de gestante ou bebê, todas as pessoas se viraram para trás. Por quê? Porque toda a cidade já sabia que eu estava tentando engravidar, porque eu gravei vídeos para já deixar tudo bem claro aqui na minha cidade, que não é uma cidade muito grande, e que as pessoas parassem de me perguntar de uma vez por todas, por que eu não estava conseguindo, porque eu não tinha filhos e nananã, essas perguntas todas que nós tentantes recebemos e que eu acho um horror e que eu não aguentava mais. Então comecei a espalhar para todo mundo que eu não podia engravidar, todo mundo já sabia. Então quando caiu o meu número, todo mundo começou a gritar que era profético. Mas eu, que era a bola da vez, eu queria enfiar a minha cabeça literalmente debaixo do banco na galeria da igreja e sumir daquele lugar, porque eu me senti extremamente exposta e envergonhada. E a pergunta que eu fiz para Deus ali naquele dia, eu me lembro como se fosse ontem. Eu falei, Deus, logo eu? Tanta gente para ganhar esse sorteio, logo eu para ganhar esse sorteio? E já tinha, gente, 2 anos que eu não falava mais sobre isso com Deus, que eu já tinha entregue mesmo, não orava mais sobre isso, não falava absolutamente nada sobre isso, não fazia teste de gravidez, nada. Fui pra minha casa. Fui pra casa. E aí no dia seguinte eu tinha que malhar. Não, a conferência foi no sábado, fui no domingo pra igreja, na segunda-feira eu tinha que malhar. Não fui malhar de manhã. À tarde eu falei assim pro meu marido, vou fazer o teste, sabe? Vou pegar aquele teste, vou fazer, pra eu poder tirar isso da cabeça e viver a minha vida, porque eu não quero mais ficar, sabe? Só que o medo de fazer o teste e ver um negativo e voltar toda aquela emoção, aquele sentimento ruim de novo, era tão grande que eu não queria fazer o teste. Então eu saí do banheiro, meu amor, licença, tá? Porque a mamãe tá gravando, tá bom? Por favor. Eu fui pro banheiro, fiz o teste, botei lá no copinho e saí. Fui pro escritório, fui fazer outra coisa. Eu sei, gente, que quando eu olhei que eu voltei, eu olhei, que eu vi aquela linha vermelha, gente, eu fiquei em choque. E na mesma hora, olha só como Deus é maravilhoso. Eu falei, Deus, eu não consigo chorar. Eu não consigo, eu não consegui esboçar nenhum tipo de emoção. Pensem, gente, 7 anos você tentando, buscando, fazendo tudo que você pode e absolutamente nada acontecer. E do nada, depois da conferência, tudo ou nada, sempre vai me emocionar falar sobre isso, gente. Se eu falar sobre isso, daqui 100 anos eu vou me emocionar, porque não tem como não me emocionar, sabe? Do nada eu ver que eu tô grávida. E eu falei assim, cara, eu tô grávida. E aí eu fui e falei pro Duayan, falei, amor, eu tô grávida. E ele falou, bateu nas minhas costas, falou assim, parabéns, amor, Deus te abençoe. Porque a ficha dele também não caiu. E nós dois começamos a varrer e a limpar a loja. Foi literalmente assim. E aí ainda aquele sentimento dentro de mim, eu falando assim, Senhor, eu não consigo chorar. Eu não consigo me emocionar. E Deus falou pra mim, sabe uma coisa? Não precisa chorar. Você já chorou por muito tempo. Você já chorou por muitos anos. E eu chorei, né, gente? Pensem, nossa, eu falei, poxa, Deus, obrigada, agora eu vou chorar. E eu chorei muito, 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 muito. E eu me derramei ali na presença de Deus. E eu tive até um sangramento no começo da gravidez, mas eu sabia que meu bolotinha, não ia acontecer nada com meu bolota, era o meu bolota já na barriga. Por quê? Porque eu sabia que Deus estava enxugando dos meus olhos ali toda a lágrima e toda a minha dor e todo o meu luto estava ficando para trás. Então a mensagem que eu quero deixar para você com esse vídeo, um pouco longo, mas que resume parte da minha história, assim, tem muitos detalhes que eu quero trazer em outros vídeos, né? Mas assim, em resumo, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus é um Deus de detalhes. Não foi à toa que eu ouvi que eu tinha recebido, né, que eu ganhei um sorteio numa conferência chamada Tudo ou Nada. Porque Deus, ele fez tudo na minha vida a partir do nada. Eu só tinha uma chance, gente, 1% de chance de gerar naturalmente. E hoje eu tenho 2 filhos gerados de forma natural, sabem? E óbvio, eu quero ter mais filhos, assim, eu me apaixonei pelo universo da maternidade, de ser mãe, gerar sempre me traz um sentimento muito gostoso, é algo muito bom, porque eu sei o que eu passei sonhando com isso durante tantos anos. E eu quero falar pra você, confia em Deus, porque Ele é o Deus que pode fazer do pó, do nada, tudo.
Ele é o Deus que dá esperança pra você, mesmo quando não há nenhuma esperança. Ele é o Deus que gera expectativa no seu coração, mesmo quando não há nenhuma expectativa. Ele é o Deus que trava os seus planos e que faz tudo dar errado pra tudo dar certo lá na frente, do jeito que tem que dar, porque ele tem o tempo perfeito, o jeito perfeito e o momento e a forma perfeita de fazer todas as coisas. Confia em Deus. Que o Senhor abençoe o seu coração. Se você quer mais vídeos como esse, deixa seu like aqui. Coloca perguntinhas aqui embaixo para eu gravar mais vídeos falando sobre esse assunto. Me acompanha também no meu Instagram, porque eu tô sempre falando, né, sobre isso, sobre outros assuntos em tempo real por lá. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Prometido, cumprido, tá aí. Um enorme beijo. Deus abençoe. Fala tchau, pessoal. Tchau. Ana Maria. Passou o primeiro milagre da minha mãe. Tchau. De Deus na vida da minha mãe, né? Tchau.